Tudo bem com você? Hoje vamos falar das técnicas de última geração aplicadas às cirurgias da próstata e outras doenças do aparelho urogenital. Em pleno Novembro Azul, destacamos neste Alesp Cidadania o avanço do uso da robótica. Recebemos o Dr. Rafael Ferreira Coelho, urologista especialista em cirurgia robótica, coordenador médico da Clínica Urológica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, da Faculdade de Medicina da USP. O Dr. Rafael também atua nos hospitais Sírio-Libanês, Einstein e 9 de Julho. Muito obrigada, professor, estar aqui para conversar sobre o assunto com a nossa audiência. Eu que agradeço o convite, é uma honra e vamos tentar esclarecer as dúvidas e falar um pouco sobre os avanços nessa linha de cirurgia robótica, principalmente na área da urologia. O senhor tem um portfólio, um currículo de mais de 6.500 cirurgias robóticas aqui no Brasil, nessa área urogenital. O senhor começou há 15 anos. Qual que é o fundamento da cirurgia robótica e por que ela tem um crescimento tão grande em detrimento aos padrões normais de cirurgia? Então, a cirurgia robótica ela é uma evolução da cirurgia que a gente conhecia como laparoscopia, que é aquela cirurgia minimamente invasiva com pequenas incisões. Só que a cirurgia laparoscópica ela era feita com instrumentos que eram rígidos, era uma imagem bidimensional, era uma cirurgia que tecnicamente era difícil de ser feita, principalmente em casos mais complexos, cirurgias mais complexas. O que a robótica trouxe, agregou à laparoscopia? Então hoje a gente consegue fazer cirurgias altamente complexas por pequenas incisões. Porque o robô, eu controlo de um console, os braços robóticos, que são braços articulados, eles refletem, fazem exatamente o que a minha mão faz, ela tem os graus de liberdade da mão humana, num espaço miniaturizado. Além disso, eu tenho uma imagem tridimensional, 20 vezes magnificada. Então, o que mudou? Hoje eu consigo fazer qualquer tipo de cirurgia minimamente invasiva por via robótica, ao passo que a tecnologia antiga, a laparoscopia padrão, era muito limitada nesse sentido. Então, hoje a gente usa robótica na urologia, cirurgia do aparelho digestivo, ginecologia, cirurgia de tórax, cirurgia cardíaca e até cirurgia de cabeça e pescoço. Todas essas áreas podem ser contempladas pela cirurgia assistida por robôs. Isso na rede privada já é comum, o uso da cirurgia robótica? Então, é interessante, é uma tecnologia ainda não coberta por seguro de saúde até hoje. Então, ela se disseminou no ambiente privado pela sua grande vantagem, se os pacientes já conhecem os benefícios, é uma cirurgia hoje que tem mais de 20 anos de evolução. Então, ela é, pelo menos, parcialmente coberta por seguradora. A gente consegue, realmente teve uma ampla disseminação no ambiente privado. Hoje tem mais de 120 plataformas robóticas instaladas no Brasil em diferentes hospitais privados. Mas ainda a questão do custo é um fator limitante, não é 100% coberta pelas seguradoras de saúde. O SUS não cobre, mas a rede pública de saúde do Estado de São Paulo realiza esse procedimento em algumas unidades. Então, algumas instituições públicas, principalmente instituições focadas no tratamento do câncer, centros de excelência, como o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o Hospital do Amor em Barretos ou o Instituto Nacional do Câncer no Rio. A FAMERP em Rio Preto, a FAMERP também. Foram instituições que conseguiram ou investimento, ou verba de ministério ou de secretarias de Estado para aquisição da plataforma robótica. Então, a gente tem uma plataforma no ICESP, no Hospital das Clínicas tem uma plataforma. Agora, o custo vai muito além da aquisição da tecnologia. Tem um custo de manutenção e um custo de materiais descartáveis. Isso como assim? Exemplifica para a gente. Então, os braços do robô, a gente conecta pinças, que são pinças descartáveis. Elas duram 10, 15 procedimentos e têm que ser trocadas. O robô não reconhece mais essa pinça, Então, pode ser que até ela fosse viável, mas ela não vai ser útil. O robô não deixa mais você utilizar uma pinça depois de um certo número de vidas, E aí você tem que comprar essa pinça de novo, é um material caro e o SUS não cobre essas pinças. Então, além do custo da aquisição, que é o que a gente consegue com verba de pesquisa ou com apoio de secretaria ou do Ministério, tem o custo da manutenção e da compra de materiais descartáveis, que é o grande problema. Nenhuma dessas instituições recebe verba do SUS para manter, para comprar as pinças ou pagar a taxa de manutenção do robô. E aí que é o grande problema ainda no SUS. Isso que inviabiliza, então, para um grande público. O que a gente faz, por exemplo, no Instituto do Câncer, no ICESP, onde eu trabalho,
a gente aplica para grant de pesquisa. Então, a gente consegue verba de pesquisa para procedimentos específicos, para mostrar a vantagem dessa tecnologia em áreas ainda não tão estabelecidas, e a gente consegue comprar essas pinças. Às vezes, doações de pacientes, né, que doam para instituições públicas, é assim que a gente sobrevive com a cirurgia robótica no SUS, tentando oferecer essa tecnologia para pacientes do Sistema Único de Saúde, mas sem dúvida não é fácil, essa cobertura ainda não existe, né? E o robô que é manipulado por quem está à frente, no caso, atrás, aqui, à frente do robô é o senhor e ele chama-se Da Vinci. Então, a gente tem hoje a plataforma que tem esses 20 anos de evolução, é uma plataforma americana, é uma plataforma que é interessante, ela surgiu de um protótipo do exército americano, que a ideia era fazer telecirurgia. O médico fica longe do campo de batalha, então eu fico sentado num console e controlo braços robóticos que poderiam estar numa área mais perigosa. Esse foi o conceito inicial da cirurgia robótica. Esse protótipo virou hoje a tecnologia robótica que é mais utilizada no mundo, que tem esses anos todos de evolução e realmente está já na sua 5ª geração, né? Vai tendo melhorias nessa plataforma. Agora, felizmente, surgiram plataformas concorrentes, né? Então, a gente tem algumas plataformas chinesas sendo aprovadas agora aqui pela Anvisa, tem uma plataforma americana e uma inglesa, que são plataformas, na minha opinião, ainda não tão evoluídas como essa americana, mas que são bons concorrentes e vão nos ajudar a diminuir os custos e a tornar essa plataforma mais disponível para a população, né? Para que mais pessoas tenham acesso aos benefícios dessa tecnologia. O senhor trouxe todo esse know-how, essa expertise dos Estados Unidos. Quando começou em 2008, então é interessante, a tecnologia começou aqui em hospitais privados, com toda essa barreira de custo, toda essa limitação, e a gente não conseguia oferecer para muitos pacientes. E também não tinham médicos treinados, habilitados para essa tecnologia. A gente tinha a plataforma, mas não tinha quem soubesse usar. Eu fui para fora do país, fiz um treinamento de 3 anos, validei meu diploma e trabalhei lá. E quando eu voltei, a cirurgia robótica estava engateando. Então, a gente teve um papel importante na disseminação e no treinamento de cirurgiões, né? Hoje tem mais de, te diria, centenas de cirurgiões habilitados e treinados nessa tecnologia no país, o que não acontecia na época, né? Gostaria que o senhor olhasse aqui as imagens e explicasse aos nossos telespectadores. Então, isso é interessante. A gente fica sentado num console, você vê que eu estou remotamente situado. O paciente está distante, né? Eu estou controlando os braços. Aqui são 4 braços robóticos que eu controlo daquela plataforma, né? Então, aqui eu tenho uma imagem que é tridimensional, magnificada, e os braços robóticos reproduzem exatamente os movimentos da minha mão, filtrando o tremor. Então, é extremamente preciso e eu consigo fazer, como eu falei, procedimentos extremamente complexos à distância, né? E aí vem outro conceito que é dessa telecirurgia. Tudo bem que aqui eu estou distante, mas estou dentro da mesma sala de cirurgia. Qual que é a nova moda, eu diria, na cirurgia? Telecirurgia transcontinental ou entre países diferentes. Isso está acontecendo do último ano para cá. Essas plataformas chinesas, principalmente, elas permitem telecirurgia por conexão de internet ou de cabos. A gente consegue hoje fazer uma cirurgia, eles fizeram algumas semanas atrás a 13 mil quilômetros de distância. Eu sentado nesse console, os braços robóticos em outro país, em outro continente, e eu consigo controlar a distância por telecirurgia e por conectividade, seja 5G ou por cabo, né? Nossa, é fabuloso, né? É fabuloso e ao mesmo tempo preocupante, eu te diria, porque isso está crescendo muito rápido, mas tem algumas barreiras éticas, eu te diria, dessa telecirurgia à distância, legais, né? Aqui em legislação, a gente vai cumprir o médico, eu estou operando aqui no Brasil um paciente que está na Europa, mas eu estou respondendo aqui de legislação médica do Brasil, da Europa, onde o paciente está situado. Se houver um problema de conexão durante a cirurgia, quem responde por essa complicação, né? E a relação médico-paciente também, né? Eu vou operar alguém que eu nunca examinei, eu nunca vi na minha vida, né? Então, isso está acontecendo, é importante, eu acho que tem potenciais benefícios, mas acho que a gente precisa regulamentar, precisa ser feito de uma maneira correta com todos os preceitos éticos que a medicina demanda, né? Isso foi uma experiência no exterior? Tem sido assim, na China... Mas aqui no Brasil, aqui em São Paulo, nos hospitais de ponta, já se faz isso? Não, a plataforma americana não faz telecirurgia ainda por questões mercadológicas, eu diria, da própria empresa. As plataformas chinesas e a japonesa também, tem uma plataforma japonesa,
são capazes de fazer telecirurgia e tem sido feito na China e no Japão já com uma certa frequência, com aprovação, regulação do conselho médico deles regional para que isso seja feito. Transcontinental ainda são casos isolados, feitos em conferências médicas para mostrar a viabilidade, mas não é algo ainda aplicado no dia a dia, não. Agora, voltando um pouquinho ao que o senhor falou, como surgiu o robô da Vinci, e a época que o exército americano que fez, né? E eram realizadas cirurgias? Ele foi só um protótipo, nunca chegou a ser feito isso, mas hoje a gente está vendo que é capaz, porque o que melhorou? Foi a conectividade, né? Então, a telecirurgia se tornou viável porque hoje é possível fazer essa conexão com custo aceitável. Eles fizeram, por exemplo, em 2001, uma cirurgia que foi uma colecistectomia com o cirurgião em Nova York e a paciente estava em Paris. Isso foi em 2001, estamos falando de mais de 20 anos já, isso já foi possível. Mas foi feita por cabos transatlânticos de fibra ótica, com um delay ainda muito longo entre eu fazer o movimento e o robô reproduzir a distância, um delay de mais de 300 milissegundos, que não é seguro e com custo altíssimo. Por que isso voltou à tona? A conectividade se tornou mais rápida, mais barata e aí voltou à tona a questão da cirurgia à distância. A gente vai discutir muito isso nos próximos anos. E só atualizando esse momento global, nós tivemos aí a divulgação de notícias que houve o rompimento de um cabo submarino, que acho que levava sinais e dados para a Alemanha e que acho que eles estão meio sem internet ou sem sinais em função disso. Era por esses cabos que foi feita a cirurgia no passado, né? A modernidade, mas também o risco, né? Também, exatamente. Essa que é a questão. Então, você perde a conexão no meio da cirurgia. Do outro lado, do lado do paciente, vai ter que ter uma equipe treinada capaz de assumir o procedimento, né? Se a conexão se perder. E aí, quem é que vai custear duas equipes médicas? Uma em outro país, uma local? Quem vai se responsabilizar por essas falhas de conexão? Então, eu acho que tem muitas barreiras a serem ainda superadas antes da gente tornar isso algo no dia a dia, no tratamento dos pacientes. Agora, doutor Rafael, quais são os benefícios da cirurgia robótica na urologia? Então, na urologia, quase todos os tipos de câncer urológico são tratados hoje por via robótica. Câncer de bexiga, câncer de rim, até câncer de testículo, mas o que mais se usa a plataforma robótica, o maior volume de cirurgias com o robô na América Latina é no tratamento do câncer de próstata, que é a cirurgia de remoção da próstata. E a plataforma robótica traz vantagens palpáveis para os pacientes. Então, é uma cirurgia com nenhum sangramento, praticamente, eles ficam internados 24 horas no hospital, sem risco de transfusão, retornam mais rápido às atividades habituais, mas o grande benefício está naquela preocupação dos pacientes com as complicações do tratamento da próstata, como incontinência urinária e disfunção erétil. Nesse sentido, a gente fez um estudo no ICESP, assim, um estudo pioneiro no mundo, a gente com verba do governo, justificando isso que a gente consegue para fazer cirurgia robótica no SUS. A gente teve um apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e verba da Secretaria de Estado da Saúde para fazer um estudo randomizado, que é isso, a gente sorteou os pacientes para fazer a cirurgia de próstata aberta, tradicional, ou a cirurgia robótica. E o que a gente mostrou hoje, com mais de 2 anos de segmento, é que os pacientes que fizeram cirurgia robótica tiveram menos risco de incontinência urinária e disfunção erétil. Então a gente foi pioneiro no Brasil, só tinha um estudo nesse nível mundial sido feito na Austrália, a gente conseguiu fazer isso dentro do SUS, usando a plataforma robótica com dinheiro de ministério, a gente conseguiu mostrar que a cirurgia robótica de próstata hoje com o robô minimiza as sequelas dos pacientes. E esse estudo de quando foi apresentado? A gente publicou esse ano. Foram 10 anos para fazer esse estudo de recrutamento de pacientes com verba do governo. Nós, trabalhando na instituição pública, demoramos 10 anos para conseguir recrutar e chegar a uma publicação numa revista de grande impacto americana, mas é um grande orgulho para a instituição a gente conseguir fazer isso dentro do SUS no Brasil, é algo único e divulgou nosso nome fora do país, o sistema público de saúde fora do país. Antes de entrarmos aqui na entrevista com o Dr. Rafael, eu questionava o tempo, a duração de um procedimento cirúrgico dele num centro cirúrgico. Qual que é o tempo, então, do robô, quando o senhor opera via robótica e uma cirurgia normal? Então, de peito aberto? É totalmente dependente de quem está operando, né? Então, como você vê, quem está operando é um cirurgião. Às vezes as pessoas confundem a cirurgia com robô, não é cirurgia com robô, é com robô, mas com quem, né? Porque basicamente eu uso a plataforma, é uma ferramenta que eu uso para realizar a cirurgia.
Então depende de quem faz. Tem gente que demora 6 horas para fazer uma cirurgia de próstata e quem demora 40 minutos. Depende da expertise do cirurgião. Então, mais do que o robô em si, ele é uma ótima ferramenta, é quem está realizando a cirurgia. Então, é isso que tem que ficar claro. O resultado é dependente de quem está atrás desse console fazendo a cirurgia, fazendo a remoção da próstata e preservando a inervação, as estruturas que são importantes para o paciente não ter incontinência urinária ou disfunção erétil. Se você usa a plataforma robótica e faz uma cirurgia sem preservar essas estruturas, o resultado é ruim fazendo uso do robô. Então, para responder essa pergunta, depende da expertise. Eu hoje faço em 40, 50 minutos uma cirurgia de próstata, mas eu fiz mais de 6.000, né? Então, alguém que está no começo da curva de aprendizado vai demorar horas aí para fazer o mesmo procedimento. Agora, uma questão, acho que da vantagem da cirurgia robótica em relação à tradicional é a questão também como o senhor já falou, do número de infecções ser baixíssimo, porque o tempo no hospital é muito mais rápido no centro cirúrgico. Os pacientes, é o menos tempo internado, 24 horas, são incisões pequenas, então quase não tem dor no pós-operatório. Isso potencialmente diminui infecções hospitalares, incisões maiores, maior tempo de internação, são fatores de risco para infecções cirúrgicas, sim. Então, esses são benefícios claros da cirurgia minimamente invasiva, além de sangrar muito menos, né? Transfusão de sangue é praticamente zero em cirurgia robótica de próstata, em cirurgia aberta a gente tinha quase 5% de transfusão aí por sangramento intraoperatório. Então, a gente claramente minimiza com cirurgia robô assistida. E alguma faixa etária que esse tipo de cirurgia é aplicada? Pode ser aplicado em qualquer faixa etária, inclusive criança, né? A gente faz cirurgia robótica em crianças, isso é viável. Em cirurgia... E aí em todo o corpo, né? Em todo o organismo. Qualquer parte. Então, por exemplo, você faz cirurgias de câncer do trato gastrointestinal, cirurgia de câncer de intestino, cirurgia de câncer de estômago, câncer de pâncreas, cirurgias ginecológicas, retirada do útero, câncer ginecológico. Tudo isso é feito por via robótica. Câncer de tireoide é viável fazer por cirurgia robótica e até cirurgia cardíaca, troca de válvula, que tinha que fazer aquela cirurgia, a esternotomia, que é fazer uma incisão no externo, no osso, você consegue fazer por pequenas incisões com o uso do robô. Então, como eu falei, o benefício para os pacientes é fantástico, né? Em relação à questão do custo, o senhor já falou que hoje a questão das pinças é que o que impede um volume maior de cirurgias nas unidades, então eu cito, o senhor falou do ICESP, tem também o INCA, né, que o senhor falou, tem o Hospital do Amor em Barretos, o Hospital da FAMERP em Rio Preto, a Unicamp. Se houvesse uma possibilidade, se houvesse mais investimento, nós teríamos uma fila de espera menor? Olha, com certeza, assim, e os pacientes, se querem se beneficiar dessa tecnologia, a gente quer oferecer isso para a população que não tem acesso à saúde privada, né? Mais de 80% dos brasileiros estão no Sistema Único de Saúde e deveriam ter acesso ao benefício dessa tecnologia. Mas, sem dúvida, há uma questão de custo-efetividade que a gente não consegue ainda, com o monopólio que foi ao longo desses 20 anos, oferecer de maneira indiscriminada a cirurgia robótica no SUS. Então, eu vejo com bons olhos o surgimento de plataformas concorrentes, né? Plataformas que vão levar o custo dessa cirurgia para baixo nos próximos anos e talvez permitir a universalização da cirurgia robótica, né? Fazer com que mais pacientes, inclusive no Sistema Único de Saúde, possam ter acesso a esses benefícios, né? Esse tipo de cirurgia, ele está ligado a algum tipo da possibilidade do retorno do câncer? Então, todo câncer tem possibilidade de recorrência, né? Então, isso está claramente relacionado ao grau de agressividade, extensão do tumor. A cirurgia robótica é uma cirurgia extremamente precisa, então a gente consegue remover toda a doença de modo geral, tirar todo o tumor que é necessário sem lesar órgãos adjacentes, sem lesar estruturas vitais. Essa é que é a grande vantagem, né? Então, com isso a gente consegue minimizar a recorrência, mas isso está extremamente relacionado à biologia da doença com que a gente está lidando. Tumores mais agressivos, mais avançados, sempre tem chance de recorrência ou de precisar de tratamentos complementares, né? O senhor teve uma experiência muito grande dos Estados Unidos. Quando o senhor se formou aqui, o senhor foi para lá, certo? Uhum. Hoje em dia, como é que o senhor vê essa questão da medicina praticada lá e a exercida aqui na região mais rica do país, que é o estado de São Paulo? Olha, em termos de medicina privada, eu não vejo nada que tenha lá que a gente não tenha aqui hoje disponível. Talvez eles tenham tudo em larga escala. Então, estou falando que a gente tem no Brasil 120 robôs, eles têm 5.000, né? 5.000 plataformas dessas instaladas. Então,
Às vezes a gente demora para conseguir adquirir essa tecnologia e expandir a tecnologia, mas especialmente em São Paulo, com grande centro e grandes instituições de referência, tudo que surge lá, em muito pouco tempo a gente consegue absorver hoje essa tecnologia aqui. Eu não te diria que não tem quase nada que você precise sair do país hoje para ter acesso. O grande problema é isso, é a universalização. Então a gente está falando de instituições privadas de referência em São Paulo, mas e o resto do país e áreas que não têm tanto acesso? Isso a gente ainda carece no Brasil, essa universalização do acesso ainda é muito mais complicada comparado com os Estados Unidos. Lá quando surge uma nova tecnologia, em muito pouco tempo as seguradoras dão acesso, todos os hospitais adquirem e a população americana tem acesso àquilo em poucos meses, né? E aqui a gente ainda tem essa dificuldade. Debate pronto. O senhor saberia dizer aqui no ICESP quantas cirurgias robóticas são feitas por mês ou por ano? A gente faz pelo menos uma por semana, em todas as áreas, né? Então no ICESP tem ginecologia, tem tórax, tem aparelho digestivo, tem todas as áreas. No tratamento, é uma instituição de tratamento do câncer, então todo tipo de câncer é tratado por via robótica no ICESP em todas as áreas. Então, e aí é um especialista diferente. Diferente. O senhor é na área urológica. Eu trato câncer urológico, tenho um especialista, o oncoginecologista, que faz câncer ginecológico, cirurgião de tórax, câncer de pulmão, então o cirurgião do aparelho digestivo. Cada um é especialista na sua área e utiliza a mesma plataforma robótica para essas cirurgias. Então, pelo menos uma ou duas cirurgias por dia, dependendo da disponibilidade de pinças, né? A gente depende de verba do governo para conseguir manter o programa de cirurgia robótica. Emendas parlamentares, aqui os deputados da Lesp podem ajudar bastante. Nos ajudaram, a gente conseguiu uma emenda parlamentar para comprar uma nova plataforma robótica para o Hospital das Clínicas, para compra de pinças, então eles já nos ajudaram nesse sentido. A gente deve muito a essas emendas para continuar custeando a cirurgia robótica no SUS. São os impostos que a gente paga e que revertem a sociedade dessa forma. Sem dúvida. E isso pode ser fomentado e é até importante trazer esse resultado aqui para o nosso público, para a nossa audiência e para os próprios parlamentares, dizer dos benefícios e também das possibilidades de aumento, de um incremento, né? Sem dúvida, eu acho que depende dessa conscientização e as pessoas saberem da existência da tecnologia e dos benefícios que ela tem, até para a gente cobrar, né? A gente poder cobrar a inserção, a expansão dessas tecnologias no SUS. Eu acho que todo mundo quer ter acesso ao que tem de melhor no SUS e na medida que for possível em termos de custo-efetividade, com surgimento de concorrência, a gente deve sim promover essa expansão da tecnologia. Então, acho que isso aqui a nossa conversa hoje tem um papel importante nesse sentido. O senhor que está na saúde pública aí já há uns 15 anos aqui no Brasil, certo? Mas eu tô no Hospital das Clínicas desde os 17 anos de idade. Se formou lá? Me formei lá, então eu estou lá. A minha vida inteira eu estou trabalhando no Hospital das Clínicas. A tabela SUS não é reajustada há 16 anos, a tabela do Ministério da Saúde, que então acaba repassando e remunerando todas as entidades. Qual que é a chance da cirurgia robótica ser aplicada em larga escala, ou pelo menos ser implantada, né? Porque nem isso é. Esse é um grande problema. Hoje os médicos trabalham no Sistema Único de Saúde com uma remuneração muito, muito baixa, né? E todo mundo está lá ou porque gosta, pela questão do ensino de médicos, né? Tem residência médica, promover essas tecnologias, estudo. Então, é isso que move a medicina nesses centros de excelência no SUS. Então, é o interesse em ensino e pesquisa em novas tecnologias. Então, o robô está inserido nesse acesso. Mas, sem dúvida, a gente tem outras limitações no SUS que estão, além da cirurgia robótica, que a gente precisa trabalhar. Por exemplo, novas drogas no tratamento do câncer. Câncer de próstata avançado, tem diversas drogas que surgiram nos últimos 10 anos que a gente não tem acesso no SUS, né? Então, o robô é um desses problemas, mas se a gente for expandir aqui, ainda tem muita coisa que os pacientes deveriam ter acesso e a gente ainda não conseguiu incorporar. Então, principalmente drogas no tratamento do câncer avançado, imunoterapia, tratamentos hormonais, não estão disponíveis no SUS ainda, estão disponíveis há 5, 10 anos fora do Sistema Único de Saúde. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor, não sei se o senhor vai saber responder. Acontece da família ter o problema, um homem da família ter o problema,
ou se consultar com o senhor ou com outro especialista, descobrir essa metodologia que é muito menos invasiva, que não tem o risco da incontinência urinária, que é muito importante, a questão de disfunção erétil, mas aí acaba pegando, se o seguro não paga, a Rede SUS não faz. As pessoas acabam fazendo uma vaquinha na família, pegando um financiamento. Você já ouviu falar isso? Acontece, mas leva muito à judicialização da saúde, que é outro grande problema que a gente tem. Então, acaba levando para o lado judicial. Então, sabendo dos benefícios da plataforma, as pessoas tentam alguma maneira, algum mecanismo judicial para obrigar que ou uma instituição pública ou um seguro de saúde custeie esse tipo de tecnologia, né? Então, esse é um grande problema hoje, que é o aumento da judicialização. Os pacientes, quando têm acesso e não têm como conseguir, nem em termos de família ou ajuda para custear, leva para o lado judicial. Mas isso é um problema muito, muito grande. O SUS gasta muito com isso, com a judicialização de diversos tipos de tratamento, alguns que nem são tão comprovados assim, né? Não estou nem falando de cirurgia robótica, mas esse lado judicial é difícil, porque, como eu falei, a gente tem diversas limitações no SUS. Não dá para levar tudo, todo mundo agora vai processar para ter cirurgia robótica no SUS. E o resto, né? E todo o resto que o SUS tem que cobrir, coisas básicas. Então, não é fácil essa... E tem também, não sei se você sabe responder, a questão do tempo, né? Que a gente sabe que a judicialização, mesmo sendo saúde, às vezes é lenta e demorada. E tem o risco do tumor, né? Exatamente. Então, essa é outra questão. Acaba entrando com liminar. Então, em todas as outras questões que antes de ser julgado, você consegue uma liminar, obrigando aquele tratamento ser custeado, e você depois vai julgar o mérito se aquilo deveria ou não ser coberto. Até lá, seja SUS ou seja o seguro de saúde, vai ter que dar um jeito de custear isso. E como é que fica o médico nisso tudo, nesse tratamento humanizado, com esse problema do paciente? É complexo, né? Porque isso acaba caindo sobre nós tentar justificar aquele tipo de tratamento. Então, sempre um advogado vai pedir para o médico explicar, olha, você tem que escrever isso para eu conseguir esta aprovação. E nem sempre eles querem que a gente escreva o que é verdade. Por isso eu tento pelo menos eu pessoalmente, tento me envolver pouco com isso. Porque às vezes acabam levando para um lado judicial exagerado, tentando fazer colocações que não são tão claras ou não tão comprovadas no meio médico para conseguir aquilo. Então é super complexa essa relação paciente, advogado, juiz e o médico, que tem que ficar... Porque aí fica o advogado no meio, o médico no meio, daí o advogado fala para o paciente, não, ele não escreveu isso, por isso que não conseguiu, exatamente. Não foi aprovado. Aí às vezes eles querem que você escreva algo que não é verdade, né? Então você, como médico, você tem dentro da ética escrever aquilo que é real. Além daquilo, eu não estou preocupado com a questão judicial, o que vai ajudar ou não o advogado. Eu vou escrever o que do ponto de vista médico está embasado em ciência para eu poder ajudar. É isso, eu não vou além disso, né? Por que você decidiu ser médico? Fazer a medicina? Eu venho de uma família de médicos, né? Meus pais são médicos, meu irmão é médico, meu tio é médico. Então, e de que áreas? Meus pais são pediatras, né? Meu tio é ginecologista, meu irmão também faz cirurgia robótica, ele é cirurgião do aparelho digestivo. Então, ele trata câncer de pâncreas, fígado, cólon, também com cirurgia robótica. Câncer de pâncreas? Também é por cirurgia robótica. A gente sabe que hoje em dia, e até você pode falar mais sobre isso, que o câncer de pâncreas é um dos que ainda, quando descobre, já não tem o que fazer, ele é muito... É um câncer de diagnóstico tardio, porque ele costuma dar poucos violento, sintomas na sua né? fase inicial. E o tipo de câncer mais comum, que é o adenocarcinoma de pâncreas, ele é um câncer agressivo, com prognóstico relativamente reservado no diagnóstico tardio. Então, o problema é o diagnóstico tardio e uma doença agressiva. Mas essa era uma cirurgia de câncer de pâncreas extremamente invasiva, que durava 8, 10 horas. E hoje ela pode ser feita... Risco de complicações. Pode ser feita por via robótica com pequenas incisões. Então, hoje está se tornando um método de eleição para tratar câncer de pâncreas também. Neste Novembro Azul, aqui na Rede Alesp, no Alesp Cidadania, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para o nosso telespectador em relação da necessidade do homem cuidar da sua saúde. Então, isso é bem interessante, porque o Novembro Azul é uma campanha fantástica, mas que ficou muito relacionada ao longo dos anos ao câncer de próstata. Só que ela é uma campanha que não surgiu para câncer de próstata, é uma campanha que é chamada Fora do País de Movember, né, que é uma campanha que ela é muito mais ampla, ela envolve saúde mental do homem, envolve saúde cardiovascular, detecção precoce de câncer de testículo e detecção de outras doenças como diabetes, hipertensão. Então, o Novembro Azul ele deve envolver saúde global do homem. A gente deve conscientizar a população masculina, vale a pena procurar um especialista,
para fazer um check-up geral, prevenção de câncer coloretal e outros tipos de doença. Câncer de próstata é só mais uma coisa que a gente vai falar no Novembro Azul. E muitas vezes as pessoas relacionam Novembro Azul a PSA e toque retal. Não é isso. Novembro Azul é saúde global do homem. Dentro disso, a gente vai falar de câncer de próstata, de detecção precoce. É uma doença que na sua fase inicial é altamente curável. A gente tem que detectá-la de maneira precoce. Para isso tem o exame de sangue, que é o PSA, e sempre tem aquela questão de desmistificar o toque retal. Mas isso, sem dúvida, é uma parte do exame físico, ajuda no diagnóstico de algumas coisas, mas a medicina evoluiu, né? A gente tem hoje métodos de imagem avançados que ajudam no diagnóstico precoce de câncer de próstata, como ressonância magnética. Então, Novembro Azul não é ficar desmistificando o toque retal, isso é um papel pequenininho dentro daquilo que a gente global, pode fazer, né, pela saúde do homem, como eu falei. Não é isso que a gente tem que ficar focando no Novembro Azul. Vamos focar em saúde global e também na detecção de câncer de próstata, que hoje tem muito mais tecnologia disponível do que simplesmente exame de sangue ou toque retal. E uma última pergunta, quando a gente fala em tecnologia, temos a inteligência artificial. De que forma a inteligência artificial é inserida nessa questão da sua cirurgia robótica? Então, a inteligência artificial faz parte disso. Todas as plataformas que surgem hoje tentam usar a inteligência artificial no aprendizado do cirurgião. Então, eu falei que tem uma curva de aprendizado. A gente vai usar a inteligência artificial para minimizar erros, para facilitar a aprendizagem do cirurgião, para guiar a cirurgia como se fosse um GPS com realidade aumentada. Você colocar, olha, é aqui onde está uma artéria, é aqui onde está uma estrutura, é aqui onde está o tumor. A gente vai fundir as imagens no intraoperatório do paciente com uma imagem de tomografia e ressonância e guiar melhor essa cirurgia, facilitar o aprendizado. E por que não? Já tem se tentado cirurgia 100% automatizada, né? Você colocar os dados do paciente naquela plataforma robótica e talvez eu não seja mais necessário, aquela plataforma robótica faça a cirurgia baseada em inteligência artificial, a realidade aumentada. Isso não está muito longe de acontecer, na minha opinião. O futuro vai dizer. Exatamente. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no Alesp Cidadania. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder falar um pouco sobre o nosso trabalho. Muito obrigada pelo papo. Hoje nós tivemos o prazer de conversar com o Dr. Rafael Ferreira Coelho, urologista especializado em cirurgia robótica, coordenador médico da Clínica Urológica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, da Faculdade de Medicina da USP. O Dr. Rafael também atua nos hospitais Sírio-Libanês, Albert Einstein e 9 de Julho. A você, muito obrigada pela audiência aqui, a sua audiência tão especial e tão importante na Alesp Cidadania. Até mais!